Tem gente que não tem tanto medo da morte, mas muitas vezes tem medo da própria vida. E isso produz um estado de alerta para a mente e para o corpo, que transforma a vida numa ameaça constante. Se este pode ser o seu caso, preste muita atenção neste vídeo. Pare, respire e vamos conversar. Para entender por que isso acontece e como a meditação pode te ajudar a sair desse estado de medo, a gente precisa passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, o que é esse medo silencioso? Segundo, o que ele causa no seu cérebro? Terceiro, entender que a meditação pode atuar sobre ele. E quarto, saber como a meditação funciona nesse processo. Então, vamos lá? O nosso primeiro ponto é esse medo silencioso. Existe uma espécie de medo silencioso que se disfarça de vida normal. Às vezes, você nem sente um medo explícito, mas vive em alerta o tempo todo, como se algo errado pudesse acontecer a qualquer momento. É um estado de tensão crônica que já virou o normal, só que não é normal. E isso vai minando o corpo, o sono, a saúde emocional e até mesmo o prazer de estar vivo. Neste artigo científico de Broadshot e colaboradores, existe uma coisa interessante. Quando você se percebe em segurança, o seu córtex pré-frontal inibe a resposta de estresse. Olha, estou vendo que eu estou em segurança, então eu não deixo a amígdala, que é uma área responsável pela reação de alarme do estresse, eu não deixo ela se ativar. Mas quando você não tem certeza da segurança, ou quando falta segurança, essa capacidade de interromper a resposta de alarme, ela diminui. E aí se ativa a resposta de estresse. E esta teoria em inglês poderia ser chamada como a teoria do estresse da insegurança, GUTS em inglês. Ok, então nós vamos naturalmente para o ponto 2. O medo afeta o cérebro e a vida. Esse estado de alerta constante ativa áreas do cérebro ligadas à ameaça, como a amígdala cerebral, por exemplo. Isso desregula funções essenciais como o sono, o foco e o equilíbrio emocional. Aos poucos, a pessoa vai se desconectando da própria experiência de vida, de estar aqui e agora, e vai perdendo clareza, perdendo vitalidade, perdendo espontaneidade. E é como viver em modo de sobrevivência o tempo todo, mesmo sem um perigo real. Este artigo aqui de Girotti e colaboradores mostra que o estresse crônico ele afeta significantemente a função cognitiva, especialmente afetando funções executivas do cérebro, como a sua flexibilidade cognitiva, capaz de ajustar o pensamento, a sua memória de trabalho, capaz de manter você em foco e atenção, lembrando das etapas de uma função, por exemplo, e a inibição de um comportamento inadequado, como, por exemplo, a inibição da impulsividade. Então, essas funções importantes para o seu equilíbrio, regulação emocional e funcionamento cerebral são afetadas por esse estresse crônico que deriva do medo. Mas o nosso terceiro tópico é uma notícia boa. A meditação é uma boa opção. A meditação é uma prática milenar, mas hoje nós sabemos, com base em pesquisas sérias, que ela reduz a atividade de áreas cerebrais relacionadas ao medo. Ela também fortalece áreas cerebrais associadas à autorregulação e equilíbrio emocional. E isto não é crença, é uma mudança fisiológica mensurável que acontece com a meditação. Veja este trabalho aqui de Goyal e colaboradores, é uma grande revisão. Revisou 41 trabalhos com quase 3.000 pessoas reunidas nesses 41 trabalhos de programas de meditação para bem-estar psicológico e redução do estresse. E mostrou evidência que a meditação, os programas de meditação, podem atuar bem na questão da ansiedade e da depressão. Mas como ela funciona? E aí nós vamos ao tópico 4,
Funciona porque meditar muda seu cérebro. Existem estudos de neuroimagem mostrando que a prática regular da meditação ela reduz a atividade da amígdala, que é uma região do cérebro associada ao medo e à vigilância. E, ao mesmo tempo, ela fortalece áreas como o córtex pré-frontal, ligadas à estabilidade emocional. Ou seja, meditar muda a estrutura e o funcionamento do cérebro. E com isso, com essas mudanças que eu falei, reduz esse estado de alerta contínuo. Neste trabalho de desbordes e colaboradores, mostrou que um programa de 8 semanas, é muito interessante, de meditação de 8 semanas, afeta já a atividade da amígdala, essa área cerebral que tem uma atividade de disparar o alarme. Então, a amígdala não responde igual ao estímulo emocional. Então, eles colocam imagens fortes e veem que após 8 semanas de treinamento, essa pessoa tem reações menores na amígdala em relação ao momento em que ela vê imagens fortes. Ou seja, ela é desafiada por coisas que podem deixar ela nervosa e a amígdala reage menos. Neste outro artigo, que é de Taren colaboradores, eles estudaram 155 adultos saudáveis e viram análises volumétricas de tamanho de área cerebral, de massa cerebral em determinadas regiões. E eles viram menor massa, diminuição da massa cerebral na amígdala, que é uma região relacionada a disparo de alarme, e diminuição também na massa cerebral, no volume cerebral, de uma área chamada núcleo caudado, que é uma área de antecipação do perigo. Então, altera até o seu cérebro, começa, metaforicamente falando, a esculpir o seu cérebro, trabalhando em áreas que são as áreas responsáveis por esse medo contínuo. Isso é muito legal e é uma técnica muito simples. É um treinamento que, praticado regularmente, vai ter naturalmente esses efeitos. Então, medite, comece hoje. Você não precisa estar bem para começar a meditar. Você precisa começar a meditar para acabar ficando melhor. Porque é começando que você dá ao seu corpo e à sua mente uma chance deles se reorganizarem por dentro. Alguns minutos por dia com constância já começam a mudar o jeito como você reage, pensa e sente. Veja o meu livro, Medicina e Meditação. Conheça o meu curso, Mergulhe na Meditação, onde a gente mostra passo a passo como é que você consegue chegar lá. Você gostou desse vídeo? Então, dá um like, compartilha, assina o sino de notificação. Esse vídeo, então, vai ser distribuído para outras pessoas. Ajude outras pessoas que podem estar nesse estado de medo em relação à vida, de luta desnecessária em relação à vida. Fazendo isso, você ajuda a propagar esse vídeo e esta mensagem. E mais uma vez, obrigado por falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Tchau, tchau e até a próxima.